Bom dia, viu, gente? Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma enorme, enorme alegria. Eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, que fica lá em Vitória, no Espírito Santo. Fui enviada em 2004 pela igreja que eu era membro. Foi a segunda igreja que eu me tornei membro. A primeira foi com o Haroldo, muitos anos atrás. Ele que me evangelizou, inclusive. E fui para a igreja para tirar minha melhor amiga, na época, e acabei descobrindo que, ao invés de salvá-la, quem precisava ser salva era eu. E Deus teve misericórdia da minha vida e tive fé que Ele me deu para crer na cruz de Jesus. E a minha história, graças a Deus, começou a ser reescrita. Então, em 2004, eu me tornei membro de uma igreja em Rondônia, porque minha família mudou para lá, por uma série de razões. E essa igreja me enviou para ajudar na implantação da missão Avalanche, lá em Vitória. Uma missão pioneira que tem como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, a gente atua em várias áreas. E eu quero te convidar a entrar no nosso site, que é avalanchemissões.org, para você conhecer mais. Nós temos várias capacitações muito legais e que têm sido, acho que, relevantes no país e fora, porque a gente, às vezes, recebe alunos de outros países para fazer curso conosco, porque os países deles não oferecem. Então, eu vejo que assim, a bondosa mão do Senhor é sobre nós. E eu quero compartilhar algumas coisas, dividir com vocês, trazer uma reflexão em cima daquilo que eu entendo ser algo muito particular de Deus, no caso, para a minha vida e também para a nossa missão. Na época que eu morava em Rondônia, eu me tornei membro de uma igreja, Igreja Missionária Unida do Brasil. Eu não atuava como missionária em tempo integral. Eu era super envolvida com a minha igreja, engajadíssimo, que tinha de oportunidade para eu servia, porque eu sabia que eu tinha um chamado específico para o ministério, mas eu não tinha liberação de Deus. Eu falei, enquanto não tem, então vou servir aquilo como a casa oferece. Né? Então, assim, faço um parênteses aqui. Nós não temos desculpa para ficar em banco murmurando com aquilo que falta fazer. O que não falta é coisa para a gente se envolver na implantação do reino de Deus. Então, a gente reduz a ação, o serviço a Deus, a esse espaço. Aqui é onde você se abastece. E depois você vaza para implantar o reino de Deus onde você foi enviado. Alguns vão estar envolvidos abastecendo os outros, que é o que a gente chama de ministério. Mas outros vão estar envolvidos onde? Nas suas vocações, desenvolvendo o próprio ministério. Então, todos nós aqui somos missionários. Todos nós aqui já fomos convocados para a implantação do reino de Deus. Como é que você sabe onde é que você vai servir? Olha para a sua vocação, onde é que você está plantado? É no escritório? É lá o seu campo missionário. É dirigindo? É lá. É fazendo faxina na casa de alguém? É lá. É cuidando de um filho? É lá. É no hospital? É lá. Eu não sei onde. Mas Deus nos enviou como sal e luz. Então, que tenhamos visão a respeito disso. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma dica. Que pode servir e pode não servir. Vocês têm ideia do privilégio que é? Dá uma olhada, dá um 360 aí. O privilégio que é você estar num lugar onde você consegue, daqui da frente, olhar quem está lá no final e saber o nome de todo mundo. Isso é privilégio. A igreja brasileira hoje não tem mais só esse formato. Nós temos regiões no Brasil onde nós temos mega igrejas. Onde você fala daqui e você não consegue ver o que tem mais lá para o fundo, se é gente, o que é, porque é uma massa que você não vê mais o fim. Que eu acho que é muito semelhante à sensação de artistas. Artistas renomados, que têm um mega público. A igreja chegou a esse ponto. Entende? De ter muita gente. Eu te pergunto, se conhecem? Então, isso aqui é um privilégio. É um ministério que está começando, que pode ter a aspiração, a pretensão de crescer, mas a dica, com propósito. Aí eu quero compartilhar com você aquilo que me parece hoje ser um dos maiores inimigos de um crescimento saudável e de uma
congregação saudável, de uma comunidade saudável. Não é a primeira vez que eu falo sobre essa palavra. Aqui vai ser mais um lugar onde eu falo. Porque, infelizmente, eu acho que ela precisa ser repetida. Entende? Mas eu quero que a gente aprenda com a história. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 13. Já preguei várias vezes sobre isso aqui. E eu senti muito no meu coração de trazer essa reflexão. Segundo Samuel 13 fala assim, a partir do versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. O texto seguinte fala que 2 anos depois, Absalão continuava com esse ódio mortal por Aminon e elaborou a vingança. Conseguiu a bênção de Davi para enviar Aminon na época que ele estava tosqueando as ovelhas. Resultado, Absalão manda matar Aminon e Aminon morre. Nisso, Absalão foge e se torna o inimigo de Davi. Então, eu te pergunto, resolveu o problema? Não resolveu. Só transferiu. Então, eu falei para vocês que eu queria dar uma dica. Que dica é essa? E essa dica giraria em torno de uma das coisas que me parece ser um dos maiores inimigos hoje para a saúde nos nossos relacionamentos, para a plenitude dos nossos relacionamentos, da nossa expressão de fé. E se eu pudesse resumir em uma palavra, eu não quero ser simplista dizendo que seja o único ou o maior, mas é mais um problema.
acho que nós vivemos um problema chamado invisibilidade. Nós temos um problema com relação à invisibilidade. Nós não estamos sós, mas a gente não se vê mais. Não é? A gente não se ouve mais. E a história de Davi, para mim, é um retrato fiel a respeito disso. Veja bem, é uma história com final triste. É uma história com final misterioso. E Deus fez questão de que ela entrasse nas Escrituras. É uma história de vexame. É uma história de crime. É uma história de pecado. É uma história de vexame, pecado, crime na família de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Então, veja bem, eu quero que você comece a contemplar agora o coração desse Deus que autorizou essa história a estar aqui. Porque talvez a gente pudesse imaginar o seguinte: o homem segundo o coração de Deus não foi sábio. Não foi dos 10 melhores. Vai pegar mal para Deus, então Deus vai lá e abafa. Esquece, apaga da história. Não, Deus não é assim. O compromisso de Deus é com a verdade e com a luz. Está registrado aqui. E eu te pergunto, é para desonra? Ou é para nossa proteção? Então, eu sou, assim, meu pai, minha avó, minha mãe, todo mundo formou em história. E teve uma coisa que eu aprendi com esses historiadores na família. Que a história serve para muitas coisas, dentre elas, para que a gente aprenda com o passado para mudar o presente e o futuro. Então, se está registrado, era para ser para nossa proteção. Era para ser para nossa sabedoria. Está registrado. O que está registrado aqui? Uma história de invisibilidade. E que trouxe as suas terríveis consequências. Morte atrás de morte, vingança atrás de vingança, violência atrás de violência. Não resolveu o problema. Então, se a gente pudesse voltar um pouquinho atrás, o que a gente vê na história? A gente vê uma família. Uma família heterossexual. Você que acha que família heterossexual é tudo de bom, cuidado. Porque era um casal hétero. Davi não era gay. Davi estava com um relacionamento super hétero. Testosteronicamente bombando. Não é? Está ali alguém para ter um monte de relacionamento hétero. E ele tinha um relacionamento, vários relacionamentos, e ele tinha seus filhos. E tinha Absalão, tinha Aminon, tinha Tamar, tinha uma pá de filho. Certo? E aí o que acontece? Tinha o primogênito, né, que seria o sucessor dele. Então tinha ali Aminon, depois tinha Absalão, não é? Tamar era uma adolescente virgem, por isso ficava mais próxima do rei, por isso que ela tinha toda a proteção de filha donzela, de filha virgem. E os outros, que são os mais velhos, cada um com a sua casa. E lá pelas tantas, se observa um fenômeno. Na família de Davi, tem um filho, herdeiro, que está mudando. O cara está emagrecendo do nada. O cara está com o semblante caído. Certo? O cara mudou, e é visível essa mudança. Visível. Então, a Bíblia fala que há uma mudança visível em Aminon. Minha pergunta é, quem notou? Quem notou? Aí a Bíblia aponta não para Davi, ou para a mãe de Davi, para a mãe de Aminon, mas aponta para quem? Para Jonadab, que quando é descrito com um adjetivo muito particular, muito peculiar, sagaz, que é a mesma descrição que se faz para a serpente. Então a gente pode talvez inferir que dentro do palácio de Davi tinha uma serpente. Então eu já quero que a gente comece a adaptar isso para os nossos dias. Basta estar num condomínio fechado, blindado? Lá dentro pode ter serpente. Nossa, mas que serpente você está falando? Nós estamos falando que alguém quer o quê? Chegado. Não, André, meus filhos ficam sozinhos em casa porque já são grandes. Tem Google lá? Tem Wi-Fi? Tem? Eles têm mais 7 bilhões com eles lá dentro. Entende? O meu filho do meu lado, dentro de um culto,
pode estar vendo um filme pornô que eu nem noto. Ele pode estar sendo assediado por uma quadrilha de tráfico humano, de tráfico de criança, e eu nem noto. Por quê? Porque a gente achou que a estrutura é sinal de segurança. Estrutura não é sinal de segurança. Vocês estão compreendendo? Então, nós estamos falando de uma família que conhecia Deus, de uma família que tinha religião, de uma família que conhecia princípios de Deus, uma família que conhecia a lei, uma família que tinha autoridade. Se a gente trouxesse essa família para hoje, talvez fosse uma família de líder, de gente envolvida com o ministério. Uma família de gente crente. E lá dentro tinha uma serpente. E é curioso. Por quê? Porque Davi tinha filhos e Davi não notou a mudança de semblante do filho. Então, eu quero te perguntar, adianta a gente estar colado um no outro, encontra todo dia, conversa todo dia, fala no WhatsApp todo dia, come junto, se um não vê o outro? Nós estamos falando de invisibilidade. Não era falta de companhia, talvez era falta de intenção para estabelecer vínculo mais profundo. E essa eu acho que é a tentação dos nossos dias, ainda mais numa mega cidade como São Paulo. A gente se ocupa com muitas coisas, só que deixa as importantes de lado. Compreende? Então, Davi não viu que o filho mudou, mas a serpente viu. E a serpente viu e deu bote. O que você tem, menino? Estou notando que você está diferente. A gente não entende como que isso se aplica nos nossos dias. Deixa eu te falar. Sabe aquele cuidado que às vezes a gente não tem com os filhos, mas o dono da boca de fumo tem? É isso. Está compreendendo? Sabe aquele carinho, colo que o pai não dá, mas o tio pedófilo dá? É isso. Sabe aquele elogio que a menina não recebe dentro de casa, mas o cara dá na escola e ela engravida dele? É isso. É disso que nós estamos falando. Sabe aquele encorajamento, aquele olhar de afeto, de afirmação, às vezes até de conserto que a gente precisa um do outro e a gente não recebe? Talvez serpentes ofereçam. Então, veja bem, a serpente deu o bote na hora certa e deu o que o menino queria. O menino só queria um empurrão. Por quê? Ele estava apaixonado por uma pessoa que ele não poderia ter. Porque a lei proibia. Porque era meia-irmã dele. Então, ele se apaixona por Tamar. Só que Tamar é meia-irmã dele. A lei proíbe. Texto de Levítico, inclusive, que a gente leu ontem, proíbe isso. E lá pelas tantas, essa serpente chega e fala o quê? Relaxa. Você é filho do rei, cara. Você pode tudo. Se joga. Parte para cima dela. Vou te dar uma dica. Pede ainda a bênção do seu pai sem ele notar. Na hora que Aminon ouve, fala, é nós. Topou. E arquitetou o plano. Chamou Davi, Davi abençoou, Davi sem saber nada. Ou sendo superficial, porque era um cara que tinha experiência a respeito das dinâmicas da sexualidade. Lembram? Quando viu uma mulher tomando banho lá embaixo, como que ele ficou? Então, se tinha alguém que tinha informação, experiência para ficar esperto, para ficar perspicaz com relação à imoralidade sexual, era Davi. Mas talvez botou pano quente na história, foi superficial, não encarou o problema. Já ouviram falar isso? Quando você vê um problema, você finge que não vê? Já ouviu falar? Ou não? Já viu? A gente vê isso muito comum, inclusive no universo masculino. Se eu não estiver enganada, é o livro O Silêncio de Adão trabalha muito bem isso. A omissão do homem diante do caos. Isso é exclusivo de homem? Não, gente, isso é exclusivo de nós da queda, pós-queda. Mas você vai ver uma expressão disso muito forte no universo masculino. Que diante do caos, faz o quê? Espera, deixa eu jogar um futebol ali. Deixa eu ler o jornal. Deixa eu entrar na caverna. Já ouviram falar ou não? Então, na hora que vê o problema, não, isso é fase, isso vai passar, o tempo leva.
Deixa eu te falar, às vezes não leva, às vezes só cristaliza. Às vezes só potencializa. Resultado, não resolveu o problema. Aminon vai lá e arquiteta o plano. Então, dentro de uma estrutura, dada por Deus, inclusive, está no seu palácio, chega aquela adolescente, toda colorida, uma túnica toda colorida, e vem com a cestinha dela fazer bolo para o irmão doente. Filho obediente, irmã, né, que está querendo servir o irmão, obedecendo aos preceitos do pai. E vai, e começa a fazer os bolos, e ele começa a ver lá de longe. Então, parece que ela estava num pátio, e ele estava no quarto dele, com uma abertura para ele conseguir olhá-la, preparando. Até que ele chega e fala assim, não, eu sei que o bolo está pronto, mas traz aqui para mim. E ela vai chegando, nisso ele fala para os guardas saírem, e ela obediente vai. Porque é irmão. E ela, com a bênção do pai. Então ela vai e leva os bolos. Até que ele chega, já só estão os dois sozinhos, nada mais seria ouvido a partir daí, porque não tinha mais testemunha, e ele vira para ela e fala o quê? Deita comigo. E é curioso, porque Tamar responde para ele, fala o quê? Não, meu irmão. Eu fico impressionada com a força que ela teve de lembrar que aquele cara ainda era irmão dela. E ela tentando dar um chacoalhão nele, falou assim, acorda, tá louco? A gente é irmão. Não, meu irmão. Mas ele a força, porque era mais forte que ela, e ela é estuprada. Então, dentro da família de Davi, houve uma violência sexual chamada estupro, em que um irmão estupra uma meia-irmã. Isso já é profético para os nossos dias. Porque se você pegar o que acontece de violência sexual hoje, no Brasil e no mundo, esse é o padrão. De violências sexuais que acontecem dentro de casa, perpetradas por pessoas da confiança da vítima. Isso representa, se eu não estiver enganada, 70% dos casos de violência sexual. Tá certo? Então, eu quero que você veja como Deus está sendo cuidadoso conosco, de nos dar um alerta. De que não é porque nós estamos dentro de casa, cada um tocando a sua vida no seu microcosmo, que as coisas estão de boa. A gente pode estar aglomerado e a gente pode não estar se vendo. E se a gente não se vê, a gente não se ouve. Se a gente não se ouve, a gente não sente um e o outro. A gente não conhece um ao outro. Pois Tamar foi estuprada, ninguém ouviu. E quando foi estuprada, depois do estupro, que Aminon se alivia, ele vira para ela e fala o quê? Some da minha frente. Porque daí se descobre que o que ele sentia não era amor. Era egoísmo. Entende? Resultado, ela é enxotada do palácio, não mais colorida, mas cinza e rasgada. Quem está lá fora e passa e a encontra? Absalão, o irmão dela. Que quando olha para o estado da irmã, detalhe, o fato dela ter sido enxotada daquele jeito, sabe o que representa para a cultura? A culpa é dela. Então, além dela ter sido estuprada, agora ela é difamada, não consegue casar mais, perde o direito de morar na casa do pai, porque ela não é mais virgem, e ainda leva a culpa. Você queria estar no lugar de Tamar? Felizmente, o irmão a encontra e saca o movimento na hora. Aminon fez alguma coisa com você? Eu imagino que ela tenha feito, sim. Então, essa é a hora de vir o consolo para Tamar. E o que ela recebe de Absalão? Shhh, abafa, ele é filho do rei. E a Bíblia fala que Tamar é trazida para dentro da casa de Absalão. E não se ouve mais falar de Tamar. A Bíblia não traz mais registro sobre ela. Tamar some na história. O que sobra é um irmão furioso com o outro. Detalhe, Davi ouve falar. E a Bíblia fala que ele ficou irado, mas que ele não fez nada. Então eu quero que você veja o seguinte, de ponta a ponta, é ou não é uma história de invisibilidade?
Nós vamos fazer o que com isso? Então, eu acho que isso serve de alerta para nós. Eu tenho ouvido muitos líderes terem um foco no seu ministério, multiplicar. Eu conheço igreja que quer ser 10% da cidade. A cidade tem milhões, então eles vão ter quantos? Milhares de membros. Você está entendendo? Mas o foco é ser 10%, porque é a direção que Deus deu. Aí começa a crescer aos trancos e barrancos. E começa a colocar à frente do cuidado das pessoas o primeiro líder carismático que aparece. Mas até onde eu sei, carisma não é sinônimo de caráter. Certo? Carisma qualquer um pode ter. Caráter é chão com Deus. É chão com Deus. Então, essa urgência em colocar a gente à frente para dizer que o povo está sendo cuidado e não está sendo cuidado coisíssima nenhuma, isso é caminho de morte. Mas aí nós temos uma dinâmica aqui, gente, que é, eu quero ver você, mas, ao mesmo tempo, isso requer um outro movimento. Eu vou deixar que você me veja. Porque muita gente quer ajudar o outro. Mas para ajudar, significa que o outro vai precisar o quê? Deixar. Concorda? O nome disso é corpo. Igreja é para ser isso. Para eu te ver e você me ver. Para a gente romper com a invisibilidade. Se não, é clube. É reunião de partido político. Entendeu? Se não, é rodinha, rede social. É relacionamento virtual. Então, se a gente quer experimentar essa ideia de igreja, nós temos que aprender também com essa história. E a invisibilidade não pode ser um traço nosso. Isso significa o seguinte, que nós vamos ter que mandar esse coração velho de guerra algumas coisas. Uma delas, você vai se abrir, sim. E eu sei que tem uma cultura forte aqui em São Paulo. Por exemplo, é diferente da de Minas. O mineiro é culturalmente desconfiado. Ele te chama para dentro da casa dele, ele te dá um cafezinho com pão de queijo, mas ele só está te observando. Tem algum mineiro aqui? Você é mineira? Sua família. Eu sou casada com mineiro, posso falar, tenho autoridade para falar. Você é mineira? É assim ou não é? Povinho simpático, querido. Você pode observar os ministérios que mais bombam no Brasil. Vieram de onde? Minas Gerais. Porque o mineirinho, né? Agradável. Parece que é o Chico Bento falando. Entra. É agradável, é querido. Um cafezinho, docinho de leite. Mas ele só está te filmando. Só te filmando. Mineiro é graça. Agora, e o pessoal de São Paulo é assim? Chama para dentro de casa? É ruim, hein? Nem chama, nem quer saber onde é que você mora. No geral, então nós temos já essa barreira cultural. Minha pergunta é, como é que vai ser cristão sendo de São Paulo? É uma boa pergunta, não é? Com a distância dessa, vocês passam mais tempo dentro de carro, ou de ônibus, ou de metrô, tentando chegar a um lugar do que no lugar. Não é verdade? Para vocês é ali perto, do lado. Falei, gente, alguém tem que avisar para eles que é longe. O nome disso é longe, muito longe. Entendeu? Mas, minha pergunta é, como é que a gente vai ser cristão numa cultura dessa? E não reproduzir esse erro aqui representado. Vocês estão compreendendo o recado de Deus? Na prática, como é que se dá? Você sabe o nome das pessoas aqui? Você sabe alguma coisa além de nome? Olha o mistério. E a minha pergunta é, ainda que você saiba, o que você vai fazer com isso? Então, uma coisa eu tenho visto, gente. Nós estamos cada vez mais crescendo no Brasil enquanto evangélicos. Não para de crescer. Mas me parece que proporcionalmente cresce a nossa solidão. Aí eu não sei o que é pior. Você não ter ninguém ao seu lado com quem contar, mas você ter uma massa de gente ao lado e não contar com ninguém. Dizem que o casamento pode oferecer isso, a solidão a 2. Agora você imagina numa vida de igreja, a solidão a 1.000, a 10.000, a 5.000. Agora, isso é culpa de Deus?
Isso não é culpa de Deus, porque Ele, para se relacionar conosco, Ele vem. E Ele fica. É o Deus Emanuel, aquele que não é que estará, é aquele que já está conosco. Então o Senhor, Ele não manda um WhatsApp, Ele não manda um e-mail. Ele vem e Ele fica. Né? Então Ele já está em você. Nós não podemos nos queixar de que Deus nos veja de forma indiferente ou impessoal. A invisibilidade não é uma característica de Deus com relação à nossa pessoa. Ele está em você, se você é cristão. Através do Espírito Santo de Deus, mediante a fé na cruz do Calvário. Agora, Ele nos chama agora para nos relacionar com o outro. Para nos relacionar, inclusive, conosco também. Eu comigo e eu com você. Isso é mandamento de Cristo. Como que nós vamos viver esse mandamento se a gente não se vê? Significa o seguinte, que vai ter que ter a mesma coisa que motivou Deus para vir ao nosso encontro. Intenção. Não existe relacionamento saudável sem intenção. Não existe relacionamento saudável sem vínculo no nível mais profundo. Não existe. Então, por exemplo, você vai agora trilhar uma caminhada, você deve viajar sozinho, não é? Inicialmente? Ou não? Ou vai com alguém? Então, vai ter alguém. Mas é ou não é uma caminhada solitária? Na hora que está tocando e cantando, quem é? Você e mais alguém? É você ali. Com um monte de gente vendo. Isso vale para todos nós. Nós vamos ter caminhadas solitárias. Se não houver empenho, não presta conta para mais ninguém. Ninguém vai saber o que rolou. E é o mesmo que acontece, não é com ele, mas com qualquer um de nós. Quando você pega o ônibus, quando você pega o metrô, quando você dirige o seu carro, quando você vai lá e vota, quando você vai lá e compra, quando você vai ao banheiro, quando você usa a internet, é você. Se não houver uma intenção para a gente romper com essa solidão, a gente não inclui mais ninguém e a gente se acostuma, naturaliza a invisibilidade. O Senhor nos chama para agora uma nova experiência chamada vida de corpo. Então, assim, não é que o cotovelo deixa de ser cotovelo por causa do joelho. Não, ele vai continuar sendo cotovelo, mas ele faz parte de um corpo. Nós precisamos ter a revelação do que significa ser corpo. Eu não consigo trazer isso para você, mas o Senhor pode, se houver a nossa intenção de querer saber. Então, nós temos aqui, por exemplo, pessoas das mais diversas características. Nós temos gente de várias cores, de várias idades, né, de várias histórias diferentes, provavelmente de poder econômico diferente um do outro, de nível cultural também, né, de nível, inclusive, de maturidade diferente. Olha que coisa linda. O Senhor consegue nos unir aqui, olha. E a gente pode olhar um para o outro e se reconhecer um no outro por causa do Espírito que nos une. Não é? Mas isso não é suficiente para ter vida de corpo. Agora a gente precisa ir além e romper com a superficialidade. Isso é um exercício, é uma intenção. De eu virar para o meu coração e falar, você vai se abrir? Sim. Então, eu quero deixar uma tarefa aqui agora para a gente. E nós vamos fechar com isso. Topa? Amém. Nem sabe o que é, isso que é fé, hein? Eu acho que a gente precisa, sim, treinar algumas coisas. Eu, por exemplo, sou amiga da Andréa há muitos anos. Deve fazer o quê? Uns 20? Mais de 20 anos. Uns 23 anos. Cada um mora num canto, né? Mas você vê o empenho que existe para nutrir uma amizade. Já ficamos anos sem nos ver. Mas quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. Né? Tudo bem que precisa de mais horas para a gente colocar a conversa em dia. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente não conseguiria ter a mesma liberdade que a gente tem hoje, uma com a outra, se a gente não tivesse nutrido no decorrer desses anos, não é? E isso requer investimento. Alguém tem que dar um passo. Eu nunca vou esquecer, quando minha mãe estava já com metástase por causa do câncer e quase morrendo, e a Andréa me ligou e falou assim, olha, já conversei com os meus pais.
eu topo ir aí ficar com você para cuidar dela. Não sei nem se ela lembra disso. Então, isso, ela nem foi, porque eu não precisava. Mas só de saber que alguém toparia estar ali comigo, já foi suficiente para me dar mais força. Nós temos isso hoje aqui? Essa é a tarefa do dia. Começar a dar passos em direção ao outro. As mulheres costumam ser boas para isso. Os homens costumam padecer. E eu quero, assim, encorajar o universo masculino aqui representado. Porque os homens foram malignamente discipulados pela nossa cultura, que interpreta equivocadamente o que significa ser homem. E algumas mentiras são lançadas na construção do homem, do menino para o homem na nossa cultura. Uma delas, homem não chora, homem não erra, homem não tem medo, homem não precisa de ajuda. Isso é mentira do diabo. O homem chora, o homem precisa chorar, o homem também tem medo, o homem também erra e o homem também precisa de ajuda. O homem precisa de outro homem. O homem precisa abrir o coração dele também. Aí você vai ver como que isso explode nas estatísticas, porque o homem ainda morre mais cedo. E ele morre mais cedo por quê? Porque ele não consegue viver direito. Aquilo que ele não sabe lidar com a sua emoção, ele vai lá e acelera no trânsito. Ou ele vai lá e enfia a cara na cachaça no boteco. Ou ele vai lá e cheira uma cocaína. Ou ele vai lá e passa no prostíbulo e gasta uma fortuna com a garota de programa. Ou ele se atola na pornografia. Porque ele não sabe lidar. Ou ele se enfia no trabalho, porque ele acha que a vida dele é o quê? Acumular. Porque ele é uma máquina. O homem não é nada disso. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus pessoal e relacional. Então, o homem também precisa daquilo que as mulheres, muitas vezes, já são mais habituadas para desenvolver, que é o campo do afeto. Então, eu queria que a gente fizesse um laboratório aqui agora. Tá certo? Eu queria que a gente pudesse se dividir aqui. Nós vamos levantar. Você vai esperar um pouquinho para você entender. Eu queria que a gente acessasse o coração um do outro hoje de alguma forma. Eu queria que, além de graça e paz, Deus te abençoe, a gente fosse um pouquinho além. Que a gente fizesse missões hoje de manhã. Que a gente não deixasse ninguém escapar. Que a gente pudesse, inclusive, honrar quem precisa de honra e não foi honrado. Que a gente pudesse pedir perdão para quem precisa. Que a gente pudesse perdoar quem precisa. Mas que a gente fosse um pouquinho além, rompesse com a superficialidade. Deixa eu te falar, a gente não sabe como as pessoas chegaram. A gente acha que porque as pessoas vieram vestidas, bem vestidas, penteadas, maquiadas, ou sei lá como, que está tudo bem. Eu nunca vou esquecer o caso de um cara que foi com o motoclube dele para um churrasco, que o grupo dele lá, o motoclube dele, organizou. E foi porque se tem um grupo que é fiel, né, que é unido, é o tal do motoclube. Não sei se tem alguém de motoclube aqui. Tem? É? Então, a galera vai em bando mesmo, a galera entendeu o que é ser um. E os caras botam as paradas deles lá e vai ter churrasco. E aconteceu de um motoclube cristão chamar um motoclube não cristão para um churrasco. Não importa se é cristão ou não, chamou, os caras vão. Então, o motoclube não cristão falou, nós vamos. E foram vários motoclubes convidados, entre eles esse não cristão. E foram. E aí o que aconteceu? Chegou um cara, junto com o motoclube dele lá, no meio do bando todo. E aí esse cara, né, assim, quando o líder do motoclube cristão, que é um pastor, o viu, ele sentiu uma coisa no coração. Tocou o coração do pastor. Só que assim, aqueles caras de motoclube, né? Você acha que está vestido de gola polo? Não. Aquela cara, né, de... Sou do mal. Hells Angels, entendeu? Aquela parada assim, sistema bruto, né? Tudo tosco, tudo cara do mal, né? E aí o que aconteceu foi que aquele pastor, recepcionando seus convidados no churrasco, viu todo mundo, cumprimentou, mas teve um no meio do grupo que ele viu. Ele viu e sentiu. E ele lutando com aquilo ali, porque os caras não são crentes, pô. Ele é pastor, mas os outros não são. Ele bateu o olho, ele teve vontade de fazer uma coisa, eu falei assim, mas não combina
com a cena. Mas ele foi fiel àquilo que ele sentiu e fez o que ele estava sentindo de fazer. Ele parou na frente do cara, o cara ficou olhando para ele com aquela cara de mal. Ele puxou o cara e abraçou e não soltou. Pensa aqueles dois marmanjos de couro preto, um abraçado no outro e o outro estático. O outro despencou a chorar. Despencou a chorar. E quanto mais o homem chorava, mais o pastor abraçava. E ninguém sem entender nada, tipo assim, o que está rolando? Até que, finalmente, o homem abre o coração para esse pastor e fala: saí de casa, vim para o meu último encontro, porque eu já deixei a corda pendurada que eu me enforcaria hoje. Eu não aguento mais essa vida. Esse homem não se matou, gente. Porque alguém ouviu. Então, às vezes, a gente parte da premissa que a gente bate o olho e está bem. Mas a gente não ouve mais a Deus, a gente não se ouve e a gente não vê o outro. Nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Eu queria que hoje a gente, de alguma forma, a gente fizesse o seguinte, a gente depositasse, nem que fosse uma gotinha, mas uma gotinha de vida na vida de alguém hoje. Você não vai atrás de você pedir oração. Você vai abençoar a vida de alguém agora. Nem que seja agradecer para alguém. Né? Nem que seja para, sabe, falar assim, olha, eu quero te agradecer, porque eu sei que todas as vezes que eu venho, sabe, você está ali, olha, orando por mim. Quero te agradecer todas as vezes que você, eu não sei, alguma coisa, você sabe, dentro da nossa vida, até de família, isso é um hábito que a gente precisava recuperar. Tem muito marido que nunca mais agradeceu a mulher por nada. Tem muita mulher que nunca mais parabenizou o marido por nada. Tem muito filho que nunca agradeceu. Tem muita mãe que nunca elogiou. A gente perde essas coisas porque a gente se ocupa demais com as coisas áridas da vida. E eu acho que a gente pode quebrar um pouquinho isso. E isso vai fazer bem para a nossa dignidade. Topa um desafio? Vai ter gente que vai querer escapar. Vai ter gente que vai querer escapar. Não deixa não, agarra a pessoa antes. Dá um jeito de abençoar. Não importa se a pessoa está com o cara amarrado, cara de endemoniada, não liga não. Chega com a vida. Está entendendo? Então eu vou querer que você se levante e você eleja um ser humano para você abençoar. E você vá num nível mais profundo. Como? Ah, não sei, pergunta, como é que você está? E deixa a pessoa falar. Aí você pode orar por ela. De preferência alguém que você assim nem... Mas que você vai falar, fala assim, olha, eu queria te dizer que eu te vi. Começa assim, já é um bom assunto. Eu te vi. E eu quero abençoar você. Como que eu posso te abençoar agora? É te dando um abraço, é orando, é o quê? Mas não deixa ninguém sair sem ser tocado por vida. Topa? Então levanta. E elege o coleguinha.